E aí, tudo bem com você? Bom, vim aqui gravar esse áudio aqui no meu escritório para falar para você sobre algo, né, que eu descobri que é a diferença entre uma pessoa com isso me atrapalhou, tá, há muitos anos, mas a diferença de uma pessoa com um instinto de realidade muito bom e o que eu considero um instinto de realidade quase nulo, né? Praticamente nulo. Por que que eu falo isso? Porque o instinto de realidade, na minha opinião, é uma fase muito importante que uma pessoa tem que relevar na vida dela e quase ninguém consegue perceber isso sozinho ou sozinha. Por quê? Porque muitas pessoas elas acabam vivendo a vida naturalmente, né? E até tá, é bom isso por um lado. Mas tem um detalhe muito grande que você começa a parar de perceber a realidade. Principalmente se você é uma pessoa que acaba muito, por muitas vezes, tendo pessoas passando a mão na sua cabeça. E principalmente assim em fase de formações, mas até quando você é adulta ou adulto, algumas pessoas passam muito a mão na sua cabeça no sentido não de mimo, mas no sentido de assim, de acertos e erros. Às vezes você acertou em alguma coisa e as pessoas não comemoraram com você ou você não comemorou. E às vezes você errou em alguma coisa e as pessoas passaram a mão na sua cabeça porque às vezes também nem foi um erro tão grande ou foi, mas enfim, isso aqui pouco importa, certo? Por que que eu tô falando disso? Porque eu tô falando que eu vejo muita gente mesmo, não é pouca gente, em sintomas de falta de realidade. Então a pessoa ela realiza alguma coisa, ela pensa em alguma coisa, ela fala de alguma coisa, ela sente alguma coisa. Moral da história, ela tem uma ação, um resultado, um hábito que é negativo para ela e para as pessoas que estão perto dela. E ao invés de sentir isso, e às vezes fica até de maneira gritante acontecendo, a pessoa ela começa a agir de uma maneira como se ela simplesmente não, simplesmente isso não tivesse acontecendo. Então, não agir no sentido de pensamento, não, tudo bem e tal, isso é legal, mas não estou falando de pessoas de realidade, sabe assim? A pessoa que você fala assim, opa, mas isso aqui é. Você mostra, por exemplo, uma caixa de leite para a pessoa e a pessoa fala que aquilo ali é uma bola. Então, assim, é uma pessoa. Às vezes fala assim, não, mas ninguém faz isso. No mundo real, se você prestar muita atenção, você vai encontrar pessoas que o tempo inteiro praticamente estão nessa vibe de não conseguir encarar a realidade e encontrar a realidade. E um dos grandes segredos da vida, na minha opinião, é você ser realista. O que é ser realista? É ser neutro. Ou neutra, né? Claro. Por quê? Porque você vai não ser pessimista e também não vai ser muito otimista, aquela coisa meio boba, né? Aquilo que eu falei, que foge, ambos, né, fogem muito da realidade. E para mim, a realidade é aquilo que é. Claro que momentaneamente as coisas vão mudando, mas tem um detalhe muito grande. As pessoas que não enxergam a realidade, na minha opinião, elas são pessoas que não entendem justamente essas pequenas mudanças. Elas não entendem que o mundo vai mudando, só que em pequenas mudanças. E a hora que ela vê, o mundo já mudou muito e ela de repente nem está conseguindo entender. E aí ela finge, na minha opinião, atua dentro dela, essa pessoa, né? Eu já vi muitos homens e mulheres fazendo isso, adultos, e aí eles conseguem se iludir a um ponto de acreditarem que aquela realidade, sabendo que não é, acreditam que aquela realidade é real. Só que, assim, se formos olhar pelo mundo, né, pelo lado mais, digamos assim, mais profundo, né, ao invés de olhar tão por cima, nós olharíamos e veríamos que temos sim várias possibilidades. Cada um, na minha opinião, vive dentro da sua realidade. Então, você vai chegar para uma pessoa, falar um assunto e a pessoa tem uma opinião. Você vai chegar para outra e outra vai ter uma opinião e você de repente chegou à conclusão que as duas estavam certas. Você vai chegar para uma pessoa e ela vai estar cheia de saúde. Você vai chegar para uma outra pessoa da mesma idade, do mesmo estilo e vai estar mal de saúde. Você vai chegar para uma outra, vai ser inteligente. Ou você vai chegar para uma outra do mesmo perfil e não vai ser. Você vai chegar para uma outra do mesmo perfil e vai estar prosperando. Uma outra que não do mesmo perfil e não vai estar prosperando. Por que isso? Porque as pessoas elas vivem dentro da realidade delas. Eu acredito isso.
tá? A gente cria a nossa realidade. Então cada pessoa vive na dela. Só que qual que é o grande problema? O problema, na minha opinião, não é você viver ou não dentro da realidade. O problema está quando você pega a sua realidade que é negativa, tá? E você sabe que é negativo, e se você não souber o que é negativo, é só você começar a prestar atenção nos seus resultados e no seu dia a dia, tá? Porque se as pessoas, você chega, o lugar parece um cemitério, o problema é você. E outra, a parte estética, a parte física, a parte espiritual, emocional, você observa tudo, tá? Parte financeira, prosperidade, estudo, trabalho, enfim. Você vai observando todas as áreas da sua vida, por isso que eu falei no começo que eu sofria muito desse tipo de problema, né, da falta de realismo e não entendi o que estava acontecendo na minha vida. Só que eu comecei a perceber, entendeu? O grande segredo é esse. Aí você me pergunta, mas tá, se eu tiver nesse problema, se eu conhecer alguém que está nessa situação, como que eu faço para essa pessoa despertar, né? E aí temos várias maneiras, né? Eu indicaria uma maneira mais leve, que funcione mais. Por quê? Nesse caso, choque térmico, sabe? Aquela coisa de chegar e gritando com a pessoa, provavelmente não vai funcionar porque ela tá fora de realidade, tá? Você tá vendo, por exemplo, você chega pra pessoa e fala assim, cara, você chegou 3 horas, 4 horas atrasado no trabalho. A pessoa simplesmente olha, tá? Pode, é um exemplo, tá? Você leva, por exemplo, que você precisar, pode ser com o seu ex, com a sua ex, com o seu ex-chefe, com o seu ex. Enfim, você vê a maneira que você achar melhor. E a pessoa claramente não está percebendo. Ela acha que ela chegou no horário. Então, e não é problema de relógio, não, que a pessoa tem os relógios, tem celular, tem tudo ali, tudo normal, tá pegando tudo normal. Só que a pessoa, né, e você vai ver bem quando você usar esse exemplo na sua vida, essa pessoa, na verdade, ela está em outra vibe, parece que ela sabe que é verdade, mas ela não quer ver a realidade. Por isso que devagar, mostrando, e a pessoa, claro, né, entendendo o que está acontecendo com ela, é importante, ao invés da pessoa simplesmente agir como se ela fosse uma pessoa que está numa realidade. Essa realidade é muito ruim, ela cria realidades ruins para pessoas que estão próximas dela, mas na cabeça dela tá tudo bem, né? Então a maneira mais eficiente, na minha opinião, de você ir mudando essas realidades é você primeiro parar de prejudicar os outros. Primeira coisa, fundamental. Segunda coisa, você procurar ajuda. Se você é quem está ouvindo esse áudio, ou se você conhece alguém que está precisando disso, aí tudo bem. Mas assim, se você é quem está ouvindo esse áudio, você já veio procurar ajuda. Então, parabéns. Agora, a terceira parte é você, e essa ajuda que eu disse, tá? Na segunda parte, ela tem que ser de profissionais de qualidade, tá? Então, por exemplo, se você for ir num psicólogo, veja que o seu convênio pode arcar, né? Mas veja um ou uma que tenha qualidade, né? Que tenha já algum tipo de qualidade ali que você sabe, de repente uma indicação de um case que você gostou, né? De uma pessoa que deu certo naquilo que você conheceu uma pessoa, né? Que deu certo ali e aí o seu convênio bate ou o seu orçamento, né? Bate com aquilo com aquele preço daquele profissional. Então, mas pode ser palestra, pode ser livros, eu não sei o que você precisa, entendeu? Então você vai buscar a sua ajuda. E o terceiro é começar a prestar atenção na realidade, sabe? Às vezes a gente fica viajando na maionese. Começa a prestar atenção no mundo real, na realidade, principalmente. Começa a parar de reclamar, começa a parar de falar de político, sabe? Começa principalmente a começar a ver as coisas pelo lado real delas.